tarde. Nossa quinta semana de aula, a nossa nona aula comigo, a nona. Relembrando que temos aula todos os dias, às 17 horas, de segunda a sexta, e todos os dias, de segunda a segunda, às 8 horas da manhã. De segunda a sexta, às 17 horas, segunda-feira é comigo, terça-feira com a Carol, quarta-feira com a Deise, quinta-feira com o Marcos, meu filho, sexta-feira comigo de novo. Então nós temos aula naquilo que nós combinamos no início da quarentena, esta semana e a semana que vem. Essa é a penúltima semana dentro da primeira programação que nós fizemos. Ingenuamente nós achamos que a quarentena seria realmente uma quarentena, que estaríamos terminando esse período de isolamento na semana que vem, mas pelo jeito vai continuar. Como nós vamos continuar nossas aulas, a gente ainda não sabe, mas vamos fazer num outro formato. Nós temos também organizado aulas pelo Zoom, e estas aulas já começaram, são 2 grupos que nós montamos. Esses grupos já estão lotados, mas vamos também abrir outros grupos que vamos avisá-los oportunamente. Estas aulas que nós fazemos pelo Instagram são aulas em que nós não conseguimos observá-los, então são aulas com técnicas mais seguras, mais modestas e que não tem tanto risco. Técnicas respiratórias um pouco mais fortes, nós deixamos para fazer pelo Zoom, porque aí nós podemos acompanhá-los e podemos até fazer uma espécie de bate-papo que acontece normalmente depois das aulas. As técnicas um pouco mais arriscadas não quer dizer que nós temos riscos em práticas de yoga. Se você seguir o método tradicional da prática de yoga, aquilo que é sugerido por Patanjali, como fazer os exercícios de forma estável e confortável, eles são muito seguros. Ou seja, se nós não temos impulsos, se nossos movimentos são feitos cautelosamente e com observação, nós vamos perceber se estamos forçando ou não. Raramente alguém vai se machucar numa prática de yoga, desse estilo de yoga tradicional, numa postura, se ele seguir esses padrões. Ou seja, ele vai perceber se está forçando e ele vai parar. Mas isso tem que ser passado com muito cuidado, com muita cautela, como nós dissemos. Os exercícios que nós oferecemos para vocês são seguros, não tem riscos para a coluna. Quando nós dizemos que alguém pode se machucar em yoga é quando ele quer fazer alguma coisa que o corpo não permite. Por exemplo, sentar-se em lótus. Sentar-se em lótus era para aquele povo naquela época, ou seja, aquela cultura antiga, da Índia antiga, era comum. Era uma cultura acostumada a ficar sentado no chão e eles tinham muitas variações de posição de pernas. Então, quando sugeriam sentar em meditação, em Padmasana, que é a postura de lótus, é porque isso era fácil para eles. Já para nós hoje, pelo estilo de vida que adotamos, ficamos a maior parte do tempo sentados em cadeiras, nossas articulações e membros inferiores têm muitas restrições com relação a essa mobilidade, ou seja, se nós tentarmos ficar sentados em lótus, o que vamos conseguir é machucar o joelho. E é isso que a gente diz, tentar fazer aquilo que o corpo não pode é que vai nos trazer algum dano, mas quando nós entendermos muito bem o processo e as técnicas, elas são bastante seguras. Outro item que a gente deve salientar com relação a machucar-se numa prática de yoga, em geral, aquilo que vai acontecer numa postura é bastante seguro. Nas transições é que nós temos a chance de algum risco. Ou seja, quando você vai para uma postura ou volta dela com algum impulso é que a gente pode se machucar. Mas a permanência na postura, se você percebeu que ela está confortável e é estável, dificilmente alguém vai se machucar. Tá bem? Mas mesmo assim, cada um é que toma cuidado de si mesmo. Vocês são os donos da prática. Nós orientamos os exercícios, mas quem dosa a intensidade do exercício é você. Então aquilo que nós propomos pode ser feito com maior ou com menor intensidade. Recomendamos que você faça na sua intensidade, a intensidade adequada para você. Nem é tão frouxo, não é tão fraco o exercício, mas também não é um exagero. Estou dizendo tudo isso porque a prática hoje tem alguns exercícios um pouco mais fortes. Hoje a prática tem alguns exercícios que exigem um pouco mais da nossa atividade muscular. Mesmo tendo como tema a parte respiratória, já começamos a falar sobre respiração na semana passada. Nós vamos incluir alguns asanas, algumas posturas com um pouco mais de exigência, especialmente para o abdômen.
Lembrando que para que tenhamos uma boa mecânica respiratória, temos que ter um bom abdômen. Então, alguns exercícios vão exigir um pouco mais de vocês. Tenham cuidado, nenhum deles oferece risco se você respeitar a si mesmo. Nós vamos deixar para trabalhar um pouco mais com a parte respiratória no final, no começo, logo no comecinho, como concentração dos exercícios, e depois no final, já como preparação para os pranayamas. Tá bem? Vamos começar deitados. Vamos começar deitados e vamos começar relaxando. Acomode-se numa postura que lhe permita relaxar. Ou seja, determine você qual é o melhor afastamento para as pernas, o melhor afastamento para os braços, a melhor posição para a cabeça e para o tronco, para você poder soltar o corpo, relaxar. E esse afastamento não é igual para todo mundo, depende muito da postura de cada um, da coluna de cada um. Então veja para você qual é o melhor afastamento para braços e pernas. Mas tem que experimentar. Às vezes afastamos um pouquinho mais, fica mais gostoso, às vezes aproximamos mais, fica mais gostoso. E aí observe que nesta postura que você escolheu, e vamos chamá-la de Shavasana, você não precisa de nenhum esforço para se manter nela. Você pode relaxar completamente o corpo, que se mantém na mesma postura. Então sinta isso que estamos comentando, não é só entender, você entendeu, sinta. Você pode relaxar completamente o corpo, que não vai mudar de posição, vai ficar na mesma posição. Você tem tantos apoios que pode relaxar completamente, que vai continuar na mesma posição. Os pés naturalmente caem para os lados, os dedos das mãos apresentam natural semiflexão. Não necessariamente palma das mãos estão para o chão e nem totalmente viradas para cima, estão no meio termo. Veja bem a posição da cabeça, que nem sempre é muito simétrica. Às vezes temos que deixar a cabeça um pouco caída para um lado ou para o outro, às vezes no meio. Relaxe bem os músculos da face. São muitos músculos que nós nem nos lembramos. Músculos da face, a mandíbula, os lábios, a língua, o queixo. Músculos que fazem a nossa expressão facial, agora relaxados. Músculos que ficam ao redor do nariz, músculos que ficam ao redor das orelhas, músculos que ficam ao redor dos olhos. Imagine o globo ocular bem folgado na sua órbita, solto. Relaxe a testa, relaxe entre as sobrancelhas, couro cabeludo. E relaxe lá por dentro, dentro da cabeça, fundo da garganta, céu da boca. Relaxe dentro do pescoço, dentro do tórax, o meio do tórax, parte alta do tórax. E relaxe também dentro do abdômen, a parte baixa do abdômen, assoalho pélvico. É como se conseguíssemos relaxar órgãos internos. Nós não temos acesso a estes órgãos, mas imagina que você relaxa por dentro. Imagine que consegue relaxar o próprio coração.
A respiração é livre. Livre quer dizer você não impõe nenhum padrão respiratório. Ele acontece. Assim a respiração deve acontecer. A isto o yoga chama de Shvasa e Prashvasa. A respiração que acontece espontaneamente e que é irregular. Às vezes é rápida, às vezes é lenta. Às vezes a vontade de respirar desaparece. Pense no relaxamento como preparação para a prática. E preparar-se para uma prática de yoga é trazer a mente para esse local, para esse momento. E vamos começar muito suavemente com os nossos exercícios, flexionando as pernas, flexionando uma de cada vez. Primeiro dobre uma perna, depois dobre a outra. Deixe a planta dos pés no chão. Acomode bem a lombar, continue soltando as costas no chão. E num movimento simples, controlado, bem observado, já vamos levar os dois braços estendidos lá para trás da cabeça. Eleve os braços e solte-os lá para trás. E em seguida volte. E agora que você entendeu o movimento, faça mais 3 vezes, acompanhando com a respiração. Enquanto os braços vão lá para trás, o ar entra. E quando voltar com os braços, o ar sai. Fizemos estes exercícios de coordenação na semana passada. Coordenar o movimento do braço com o movimento respiratório. E o que quer dizer coordenar? Os dois movimentos começam ao mesmo tempo e eles se concluem ao mesmo tempo. Então, quando você começar a elevar os braços, comece a inspirar. Quando as mãos chegarem lá atrás, os pulmões estarão cheios de ar. Quando começar a voltar os braços, o ar sai, e quando as mãos chegarem no chão, você tirou todo o ar. Quando completar suas 3 respirações ou repetições, deixe a respiração livre, braços relaxados. Vamos lembrá-los, não é a respiração que tem que se adaptar ao movimento dos braços. O movimento dos braços se adapta ao ritmo respiratório, que é um ritmo lento, é uma respiração profunda. Muito bem, imaginando que todos já concluíram as 3 repetições, deixamos as pernas dobradas e os pés no chão e vamos elevar o quadril. Apoiando bem os pés no chão, comece a levantar glúteos, as costas saem do chão, até sentir o apoio lá nos ombros. E logo volte, mas volte como se fosse possível colocar vértebra por vértebra no chão. E agora que você entendeu o movimento, faça mais 3, acompanhando-o com a respiração. Quando elevar o quadril, o ar entra. Quando voltar o quadril, o ar sai. E você pode perguntar, e se fosse ao contrário, estaria correto? Estaria correto da mesma forma. Só estamos querendo coordenar o movimento do corpo com o ritmo respiratório como forma de trazer sua atenção. Então, enquanto eleva o quadril, o ar entra, enquanto volta, o ar sai. Lembre-se de tentar colocar vértebra por vértebra no chão e quando elevar o quadril, tirar vértebra por vértebra do chão.
imaginando a coluna como se fosse uma corrente que vamos suspendendo por uma das extremidades e elo por elo vai saindo do chão. Tudo isto como estratégia para trazer sua atenção para aquilo que estamos fazendo. Quando completar as 3 vezes, deixe a respiração livre, descanse as costas, mas continue com as pernas dobradas. E lembre-se, comentamos que coordenar estes 2 movimentos, o movimento respiratório do corpo, significa começá-los ao mesmo tempo e concluí-los ao mesmo tempo. Se isso já ficou claro, você já treinou separadamente, agora vamos fazer tudo o que fizemos até agora ao mesmo tempo. Então não comece ainda. O que faremos? O movimento dos braços, com o movimento de elevação do quadril, com a entrada do ar. E quando voltar os braços, o quadril volta e o ar sai. Não comece ainda. Só para lembrá-los, o percurso do movimento do braço é mais longo do que o percurso do movimento de elevação do quadril. Então o braço vai ter que ser um pouco mais rápido do que o quadril para você começar ao mesmo tempo e acabar ao mesmo tempo. Pensando em tudo isto, faça 3. O ar vai entrando, os braços vão indo lá para trás, o quadril vai se elevando. Tente começar tudo junto e terminar tudo junto. Quando voltar o braço, o ar sai, o quadril também volta. Insistimos que são estratégias para que você coloque sua atenção no que está fazendo. Não é uma forma de fazer asana, uma forma adiantada, fazer com a respiração. Nós não precisamos ficar pensando na respiração o tempo todo. Só estamos usando isso agora como estratégia. E quando você completar suas 3 repetições, as pernas continuam dobradas, deixe a respiração livre. Mas aí descanse com as mãos embaixo da cabeça. Isto para a maioria é uma posição bastante agradável. Se não for para você, porque incomoda o ombro, então não faça o exercício. Não vale a pena fazer o exercício sofrendo. Então, se você tem alguma bursite e esta posição incomoda um ombro ou os 2, simplesmente pule o exercício, não faça. E agora não vamos mais nos preocupar com a respiração durante o exercício, porque vamos começar a considerar a permanência. Os cotovelos apontam para o teto, o pescoço relaxado, e as mãos começam a puxar a cabeça até encostar o queixo no peito. Não é a elevação do tronco, não é um exercício abdominal, mas é um exercício de alongamento da região posterior do pescoço. Enquanto você permanece, a respiração acontece. E ainda puxamos um pouquinho mais, tentando alongar entre as escápulas. Com relação aos tempos de permanência para este exercício, que vocês já fizeram em outras aulas, hoje estamos ficando um pouquinho mais. Voltamos devagar. E quando você voltar, continue com as pernas dobradas, solte as mãos, deixe os braços ao lado do corpo, respiração livre, observe atrás do pescoço, observe entre as escápulas. Isso que você fez é uma adaptação, não é um asana. É um exercício feito como um asana,
com permanência, com observação, com relaxamento do esforço. Mas relaxamento do esforço não quer dizer que não haja esforço. Faremos agora alguns exercícios de esforço. Relaxamento do esforço só quer dizer que não deve haver esforço desnecessário. Então, com os braços estendidos, faça como quem quer encostar a ponta dos dedos das mãos nos joelhos. Levante a cabeça, como no exercício anterior, mas agora também levante os ombros, agora as escápulas saem do chão. Agora é importante elevar o tronco, agora estamos trabalhando com o abdômen. Ponha força no abdômen, não ponha força no pescoço. Desde o início, eu estou marcando 30 segundos para esse exercício. Início deste movimento para este exercício. Se 30 segundos for muito, é claro que você pode voltar antes. Faltam 5 segundos. Voltamos devagar. Deixe a respiração livre, perceba as alterações provenientes do esforço. Às vezes sentimos calor. A respiração fica mais ofegante. Precisamos colocar gás carbônico para fora, por isso respiramos mais rápido. A frequência cardíaca também acelera. Temos que levar o sangue para estas regiões que foram trabalhadas, justamente para levar oxigênio e retirar de lá gás carbônico. O próximo exercício, as gestantes devem evitar, vão ficar exatamente no que acabamos de fazer. E se você sentir dor lombar ou desconforto lombar, faça exatamente o que acabamos de fazer. O que vamos fazer agora, Naukasana, é um pouco mais forte do que o anterior. Então, se não der certo o próximo, fique no anterior. De novo, levante a cabeça, levante o tronco, tire as escápulas do chão, como se fosse encostar a ponta dos dedos das mãos nos joelhos. E nesta posição, vamos tentar estender as pernas a 45 graus. Então, é só tirar os pés do chão e estender os joelhos sem levantá-los. Se tiver muito difícil, pode dobrar um pouquinho os joelhos. Eu também estou marcando para este 30 segundos. Mais 5. Voltamos na ordem inversa. Primeiro volte os pés para o chão, depois volte o tronco, relaxe os braços, relaxe as costas. É importante termos uma boa musculatura abdominal para que tenhamos boa postura. O abdômen firme ajuda a manter a coluna ereta. É importante termos uma boa musculatura abdominal para termos boa mecânica respiratória. Afinal de contas, os músculos abdominais são os mais importantes da expiração. Eles ajudam a pôr o ar para fora. E vamos fazer mais um exercício para o abdômen. Este as gestantes devem evitar. As gestantes devem evitar os exercícios de bruços. Mas esse que vamos fazer é na posição de bruços. Estenda as pernas, role o corpo e fique no que vamos chamar de posição da esfinge. Você está de bruços, apoie os cotovelos no chão, apoie também antebraços e a palma das mãos. O tronco está elevado. Veja bem as referências. Cotovelos estão embaixo dos ombros. A distância entre os cotovelos não é maior do que a largura dos ombros. Alguns preferem deixar a palma das mãos no chão, alguns preferem entrelaçar os dedos das mãos. Vamos fazer a posição da prancha, uma postura recente neste repertório do Hatha Yoga. Vamos nos apoiar nos pés, então vire os dedos dos pés para o chão. Melhor que os pés estejam numa superfície que não vai escorregar.
A partir de agora eu começo a marcar o tempo, 30 segundos. Levante o abdômen do chão, levante a bacia do chão, coxas, e pense numa linha reta, tornozelos, quadril e ombros. O quadril pode ficar um pouquinho mais para cima da linha reta. O ideal é que fique na linha reta, mas se ficar um pouco mais para cima não tem importância, mas não pode ficar para baixo. Sustentem, está quase acabando, faltam 5 segundos. Voltamos e descansamos. Solte as mãos, relaxe. Muitos músculos são solicitados para manter o nosso corpo na posição da prancha, principalmente músculos da parte da frente do corpo, musculatura peitoral, musculatura abdominal, músculos da parte anterior da coxa. Então vamos dizer que trabalhamos significativamente com músculos da parte da frente do corpo. Vamos trabalhar também com músculos da região posterior. E vamos fazer um exercício que também se chama Naukasana. Mas é diferente daquele Naukasana que você fez agora há pouco. E é comum que você encontre no currículo do Hatha Yoga posturas diferentes com o mesmo nome. Assim como você vai achar também uma mesma postura com nomes diferentes. Isso não importa. Os braços estão estendidos lá para frente. A distância entre as mãos é igual à largura dos ombros, o queixo no chão. Os pés estão próximos, não necessariamente unidos. Eleve ao mesmo tempo braço direito, perna esquerda, a cabeça levanta com o braço, olhe para frente. Eu estou marcando, desde que você começou esse exercício, 15 segundos. Faltam 5. Volte. O outro lado, braço esquerdo, perna direita, a cabeça acompanha. É importante estender, ombro, joelho. Volte. E se possível também por 15 segundos. Agora eleve os 2 braços, as 2 pernas, a cabeça. Estenda bem cotovelos, ombros. Só mais um pouquinho. Volte, relaxe. São exercícios corretivos. E quando nos referimos ao aspecto corretivo, nos referimos ao aspecto postural. Corretivo enquanto exercício postural. Não vamos corrigir desvios de coluna, vamos corrigir má postura. Aquilo que já é estrutural, nós conseguimos interferir pouco. Ou seja, um adolescente que tenha má postura e tem até algum desvio estrutural pode se beneficiar muito com as práticas de yoga, corrigindo até certo grau seus desvios. Mas depois de uma certa idade a gente corrige a postura, o desvio estrutural. Aí outras disciplinas vão fazer isto de forma mais precisa, como a fisioterapia, por exemplo. Como na cobra, deixem as mãos ao lado das costelas. Mas você já sabe, com relação à posição das mãos no exercício da cobra, para esse que vamos fazer agora, as mãos vêm um pouco mais para frente. Os dedos das mãos chegam a ultrapassar a linha dos ombros. Pode ser um pouquinho mais ainda, Joca. Aí, muito bem. Apoiando-se nas mãos, levante o corpo até a posição do exercício do gato. Levante o tronco, o quadril sai do chão, sem que as mãos escorreguem, vá um pouquinho mais para trás com o quadril, até encostar a testa no chão com os braços bem estendidos. Deixa o quadril bem alto. Agora que você se lembrou do exercício, já fizemos algumas vezes, fique à vontade para fazer alguns ajustes. Se precisar escorregar um pouquinho as mãos, pode.
Se quiser dobrar um pouquinho os cotovelos, pode. Não é para sentir dor nos ombros, é para estender bem a coluna. Estender bem a coluna quer dizer afundar bem entre as escápulas, afundando as costas. Isto é uma extensão da região torácica. A região torácica estende pouco, flexiona pouco, é um movimento muito discreto. É isso mesmo que nós estamos percebendo, uma extensão discreta na região torácica. A lombar e a cervical estendem muito mais do que a torácica. Essa mesma extensão que você observa agora, neste exercício, deverá observar no próximo, que é a postura do cachorro. Mas não vamos fazer o cachorro olhando para baixo. Nosso cachorro não precisa olhar para baixo. Voltamos até o meio do caminho, até a posição do gato. Na posição do gato, mãos ficam embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. A mesma distância entre as mãos, observe para joelhos e pés. Vamos nos apoiar nos pés de novo, vire os dedos dos pés para o chão. Apoiando-se nos pés, eleve o quadril, os joelhos saem do chão. Lembre-se do exercício anterior e com os joelhos dobrados, tente conseguir aquela mesma extensão da região torácica. Pode dobrar o quanto quiser os joelhos. Depois que você acertou a posição dos braços, depois que acertou a posição da coluna, aí vamos tentar estender os joelhos sem prejuízo da extensão da região torácica. Não é preciso trazer o queixo para o peito, não é natural. O normal é que a cabeça siga a linha do tronco. Eu também estou marcando 30 segundos para este. Temos mais 10. Lembra da extensão das costas, é mais importante do que estender os joelhos. Muito bom. Colocamos os joelhos no chão. Descansamos a cabeça no chão, deixando o quadril para cima. O quadril fica numa posição alta, a cabeça no chão. Isso já tem elementos de uma posição invertida. Podemos chamar esta posição de posição inicial de Shirshasana. Não vamos fazer Shirshasana, muito menos numa aula em que eu não posso observar os alunos. Nós só vamos usufruir do descanso que esta posição nos oferece. Como eu dizia na posição do cachorro, qualquer um que tenha algum gato ou cachorro em casa percebe que os animais fazem essa extensão da coluna, eles espreguiçam assim, e nenhum deles traz o queixo para o peito. É natural que para seguir essa curva da coluna façam até o contrário, uma extensão cervical. Por isso nós recomendamos não trazer o queixo para o peito na hora do gato. É uma contradição do movimento de extensão proposto na coluna. E desta posição nós vamos voltar para o gato, vamos ficar sentados. E sentando, vamos abraçar os joelhos, tirar os pés do chão. Esta posição também deve ser entendida como posição de equilíbrio. E é muito bom para você treinar o relaxamento do esforço. Então, com o pescoço relaxado, a cabeça se solta para frente, os pés ficam relaxados, portanto caídos. Costumamos classificar o exercício pelo efeito predominante. Você tem outros efeitos numa posição como essa, efeitos semelhantes àqueles de Pavana Muktasana. Afinal de contas, isso não é outra coisa senão Pavana Muktasana feito na posição sentada. Mas preferimos classificar esse exercício como posição de equilíbrio.
Muito bem, voltamos. A perna direita vai ficar estendida no chão. E a esquerda nós vamos segurar com a mão esquerda o calcanhar esquerdo. Se você preferir segurar o dedão do pé, também pode. E vamos tentar estender a perna. Tentar estender, porque se não der para estender não tem importância. Tá ótimo. Até onde você sente que pode ir. Volte, mas não solte o pé ainda. Segurar no dedão do pé é um pouquinho mais fácil do que segurar no calcanhar. Vamos de novo com a mesma perna. O pé vai para frente, mas vai um pouco também para o lado. Voltamos, trocamos a posição das pernas. Segure o calcanhar ou o dedão do pé esquerdo com a mão esquerda, leve o pé para o lado e para cima. Parece que esse lado vai mais, né? Volte, mas não solte. Isto é comum, estas assimetrias. Faça outra vez. Afinal de contas, nós não usamos o corpo de forma simétrica. Voltamos e agora com os dois pés ao mesmo tempo. É um exercício de alongamento de musculatura posterior, mas também é um exercício de equilíbrio. Cuidado se você está perto de uma parede, não cair para trás e bater a cabeça. Então leve os pés para cima, para o lado. E se não der para estender, não tem importância. Voltamos, então muito bem, deixe as pernas estendidas, as mãos no chão, apoie-se nas mãos e relaxe. Este também é um exercício que mexe com o nosso equilíbrio, mas também trabalha com alongamento posterior. E aí você pode classificá-lo tanto num grupo quanto no outro. E agora vamos voltar a pegar o pé direito com as duas mãos. A perna esquerda fica estendida ou dobrada como você quiser. E deixa o dedão do pé na altura, na direção, na linha do seu nariz. Vamos puxar esse pé como quem traz o dedão do pé direito na orelha esquerda. E relaxe bem a perna que você está puxando. Se o pé está longe da orelha, não tem importância. Mas relaxe bem a perna que você puxa e vá puxando. Muito bem, volte. Solta essa perna e faça do outro lado. Segure o pé esquerdo com as duas mãos, o joelho para fora. Não faz muito tempo, fizemos isso na posição deitada, é a mesma coisa. Puxa o pé na direção da orelha. Não tem importância se está longe. Quando éramos bebês, éramos pequenos, facilmente o pé encostava na orelha. Isto é natural. Volte. É natural perder mobilidade. Agora deixe as pernas estendidas e bem separadas. Muito separadas. Muito. Um exagero. Se você quiser, ajude com as mãos. As mãos empurram o pé para o lado, empurram o pé para o outro e vai empurrando. Você pode separar o máximo possível e esse máximo inclui conforto. As mãos apoiam o chão um pouco atrás das costas, deixe as costas bem retas. Vamos trocar o nosso máximo possível pelo máximo confortável. Os pés vão apontar para cima, eles vão querer cair para o lado, mas não deixe os pés apontando para o teto. E com o apoio das mãos no chão, quase que levantando o quadril, você não vai levantar, mas empurre o chão lá para baixo e cresça com as costas e comece a inclinar o tronco à frente, sem dobrá-lo, sem abaixar a cabeça, sem dobrar o pescoço. As mãos vão empurrando e você vai mudando a posição das mãos e vai empurrando o tronco lá para frente. E veja onde você tem que parar. Às vezes, mal começamos a inclinação, já chegamos no máximo, pare por aí. Mas se você achar que está indo bem, que pode um pouco mais, inclina um pouquinho mais. Essa musculatura vai cedendo.
Não estranhe, eu estou marcando para essa posição 1 minuto e meio. Não é pouco tempo não, é bastante. Dependendo do seu grau de inclinação, talvez agora você prefira vir com as mãos para frente. E aí vai deslocando as mãos para frente. E se estiver indo bem, talvez você prefira agora segurar o respectivo dedão do pé. Ou seja, cada mão segura o respectivo dedão do pé. Se você achar melhor voltar as mãos para o chão como estava inicialmente, lá atrás ou para frente, você escolhe. E agora sim, relaxa as costas, relaxa o pescoço, a cabeça vem para frente. Completamos agora 1 minuto, temos mais 30 segundos em que você não faz outra coisa a não ser tentar relaxar a musculatura alongada. E vamos voltar. Voltando, deixe as costas retas, evite o apoio das mãos no chão, elas podem ficar nos joelhos ou coxas. Tente deixar as costas retas, ainda de preferência com as pernas como estavam separadas. Se precisar pôr as mãos no chão, você põe, senão tente observar como é sentar-se ereto. Aqueles que são um pouco mais limitados com relação à mobilidade da região do quadril, e eu me encaixo nesse grupo, vão sentir não é tão fácil ficar ereto. Mas aqueles que têm boa mobilidade vão perceber que depois do exercício é gostoso ficar sentado ereto. Muito bom, arrumou um recurso. Acomodem-se deitados. Esses recursos são todos válidos. Pernas estendidas. E vamos torcer colocando a planta do pé direito no joelho esquerdo. E com a mão esquerda, puxe o joelho direito para o chão. Algumas vezes nós ressaltamos a posição específica do braço direito. Hoje não. Hoje você escolhe se quer deixar o braço mais aberto ou mais ao lado do corpo, tanto faz. Hoje estamos mais interessados no efeito desse exercício na sua lombar, na região glútea, na musculatura lateral da coxa. Muito bem, voltamos. Vamos torcer para o outro lado. Agora a mão direita, puxa o joelho esquerdo. Voltamos e outra vez vamos relaxar. Assim como fez no início da prática, outra vez relaxe, acomode-se. E agora você tem um merecido relaxamento, um merecido descanso. Trabalhou forte. Trabalhamos com fortalecimento de musculatura anterior e posterior e também alongamos musculatura anterior e posterior. Nós estendemos, nós flexionamos e torcemos o corpo, trabalhamos com equilíbrio, fizemos posturas invertidas, ou seja, trabalhamos significativamente o corpo. Por isso, é bem provável que agora você consiga perceber o efeito da prática no corpo.
Como nós dissemos no primeiro relaxamento, determine você a melhor posição para os braços e para as pernas. Melhor posição para a cabeça e para o tronco. E sinta que você não precisa de nenhum esforço para ficar nesta posição. Continue relaxando. Sem pressa. Fiquem sentados. Não faça movimentos bruscos, não dê nenhum tranco, não tenha pressa. Lembre-se, dissemos no início, os riscos de se machucar em yoga, entre eles, quando mudamos de posição. Então fique sentado como for mais confortável para você. Sobre uma almofada, na cadeira, encostado na parede, como você quiser. Estando bem sentado, com as pernas cruzadas, incline o tronco à frente, como quem traz a testa no chão. Deixem as costas retas. E o nosso tema, embora lhe pareça estranho, porque pouco falamos dele até agora, respiração. A não ser o início da prática, onde nós usamos a respiração como estratégia para manter sua atenção, nós depois não tocamos no assunto, mas trabalhamos com músculos que são importantes para que tenhamos uma boa mecânica, movimentos, eficiência respiratória. Estando bem sentado, passe a fazer respirações profundas e lentas. São respirações profundas e lentas pelo nariz. Respirar profundamente quer dizer, eu tenho que expandir muito bem tórax e abdômen quando o ar entra e tenho que recolher muito bem quando o ar sai. Pense que você vai abrindo as costelas em todas as direções, para frente, para os lados, também lá para trás. É quase como se isso fosse um movimento circular. O abdômen vai acompanhando. Esse movimento chega até lá em cima nas clavículas. E depois você solta o ar devagar. Então estas respirações têm algumas características, são profundas, portanto amplas, são lentas, a entrada do ar é lenta, a saída do ar mais lenta ainda.
Falamos na aula passada que é melhor que a saída do ar seja mais longa do que a entrada. Mas hoje eu não vou marcar o ritmo. Mas tenha você certeza que o ar leva mais tempo para sair do que leva para entrar. Elas são nasais. Elas são silenciosas, então não é para puxar o ar bruscamente. Elas deverão ser agradáveis. Faça com que sejam agradáveis. É você quem está no controle, é você quem determina o ritmo. E elas são conscientes. Você está prestando atenção naquilo que faz. E continue fazendo o que você está fazendo, mesma coisa, por uma só narina. Então tape a outra narina pela lateral e respire apenas por uma narina. E enquanto você respira só por esta narina, lembre-se das características dessa respiração. São profundas, são lentas, nasais, silenciosas, agradáveis, conscientes. Acompanhe o caminho do ar até onde você puder. Até onde você sente o ar entrando. Não se iluda, não vamos sentir o ar entrando nos pulmões, não temos sensores para isso, mas sentimos o ar na narina, talvez até atrás do palato, talvez um pouquinho na garganta, depois disso não sentimos mais. Apenas sabemos que o ar está indo para lá, para os pulmões. Se tem a narina entupida, não faça. Muito bem, vamos continuar fazendo a mesma coisa do outro lado. A outra narina. Então, quando terminar essa saída do ar, alterne e aí sinta o ar, o toque do ar na outra narina. Como eu disse, se a narina está entupida e está incomodando, não faça. Faça pelas duas. São respirações profundas. Lentas, a saída do ar é mais longa do que a entrada. São silenciosas, são agradáveis, são conscientes. O yoga trabalha muito bem com as narinas, estamos fazendo apenas uma experiência. Isso não é um pranayama. Depois desta saída do ar, deixe que a respiração aconteça pelas duas narinas. Mas você já sabe que são respirações profundas, lentas, agradáveis, silenciosas, nasais, conscientes. Mas tente sentir separadamente cada narina. Ou seja, observamos uma enquanto a outra não respirava, observamos a outra, agora sinta as duas ao mesmo tempo. E estas narinas se encontram. Se encontram lá no fundo das narinas, bem próximo desse ponto entre as sobrancelhas. Tente identificar o ponto em que as narinas se encontram. E vamos um pouco adiante com a sensação do ar, tente senti-lo lá atrás do palato, aquela curvinha que o ar faz quando vai na direção dos pulmões. É bem dentro da cabeça.
Depois desta, deixe a respiração livre. Ficamos quietos 1 minuto, só 1 minuto. O corpo fica quieto. A mente observa o corpo quieto. Ainda que a mente tenha seus movimentos, não importa. Ela tem a experiência da quietude através do corpo. E abraçamos os joelhos e descansamos a cabeça para frente. Então, rapidamente, um comentário. Quanto mais sutil for a técnica, mais adiante poderemos ir no caminho da concentração. O trabalho respiratório é mais sutil que o trabalho do asana. Asanas me preparam para o trabalho respiratório. E é claro que estamos na introdução de um trabalho respiratório. Existem técnicas respiratórias muito importantes no yoga, como Kapalabhati, é uma técnica respiratória, mas não é um pranayama. Uddiyana, que não é também pranayama, mas é um bandha. E temos os pranayamas. São técnicas mais aspas, adiantadas, que podem nos levar um pouco mais adiante no caminho da concentração. Mas no início elas também vão exigir um pouco mais da nossa disciplina. Assim vamos trabalhar essa semana com concentração até o final, com respiração, semana que vem concentração e meditação, e vamos passar para vocês qual será o nosso plano para depois que nós cumprirmos isto que chamamos de quarentena. Portanto, o nosso programa vai terminar na semana que vem, sexta-feira da semana que vem. Existem as aulas com Marcos de manhã às 8 horas, todos os dias, e estas aulas da tarde às 17, com a contribuição que a família dá nesse período de quarentena. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa noite e até a próxima aula. Obrigado, Joca, obrigado, Carol, Marquinho, Stephanie.